Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos e viu pessoas ricas depositando ofertas no tesouro do templo. Viu também uma pobre viúva que depositou 2 pequenas moedas. Diante disso, ele disse: em verdade vos digo que essa pobre viúva ofertou mais do que todos, pois todos eles depositaram como oferta feita a Deus aquilo que lhe sobrava. Mas a viúva, na sua pobreza, ofertou tudo quanto tinha para viver. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos no Evangelho de São Lucas, capítulo 21, do versículo 1 até o 4. É importante notar que Jesus ele está dentro do templo. Esses dias nós vimos Jesus entrando no templo e ali ele fez aquele chicote, porque a casa de Deus tinha virado uma casa de bagunça. E ele disse que o zelo pela minha casa me consome, pegando uma passagem lá do Antigo Testamento. E ele diz: a minha casa é casa de oração. Agora Jesus, como Senhor, Rei, como nós vimos ontem, era o Rei do universo, embora não era reconhecido pelas autoridades religiosas daquele tempo. O Rei do universo está ali no templo. E Jesus viu esse detalhe, né? Os ricos depositando lá as ofertas, como acontece ali nas nossas igrejas, não tem lá aquelas caixas, aqueles lugares lá, aqueles cofres, que ali diz assim, ofertas, e as pessoas, graças a Deus, de bom coração, deposita ali, uma deposita aqui, outra deposita lá, uns colocam pouco, os outros colocam muito, e ali aquele dinheiro vai servir para as necessidades daquela igreja, para a restauração da igreja, para a caridade que precisa ser feita aos pobres, e também ali para as necessidades próprias do sacerdote, porque quem paga, entre aspas, né, o salário do sacerdote são os fiéis. Vai depositando ali, aí uma parte também é retirada para as necessidades pessoais de cada sacerdote. E ali Jesus estava vendo, e ele viu, né, os ricos, como eu havia dito, colocando, e ali aquela mulher, uma viúva. É importante notar que era uma mulher, era viúva. Aqui não diz que a mulher tinha filhos. Então, a condição daquela mulher era uma das condições mais difíceis que um ser vivente, um filho de Deus, poderia viver. Viúva, ou seja, sem esposo, não tinha filhos, provavelmente, aqui está mostrando, e era pobre. Era pobre. E ela só tinha 2 moedas. Quer dizer, aquela mulher, ela tinha uma vida em Deus tão grande, e provavelmente ela acreditava assim na providência de Deus, de que Deus não iria deixar ela morrer de fome, no caso.
ela tinha uma vida com Deus. Então ela se viu naquela obrigação. Eu também devo dar o que tenho para as necessidades do templo. Eu preciso dar, porque Deus é tão bom para comigo, porque Deus me criou, porque Deus me redimiu. Estou entendendo? Aí na cabeça do judeu era assim, né? Nós estávamos escravos no Egito e Deus nos tirou do Egito e nos levou para o deserto, e no deserto Ele nos alimentou. Quando tivemos fome, Ele nos deu de comer. Quando tivemos sede, Ele nos deu a água para beber. Lá no deserto começou a liturgia, o sacrifício oferecido a Ele, a Páscoa, que é a saída do Egito para a terra prometida. Páscoa, que quer dizer passagem. Era um coração gratuito. Era assim o coração daquela viúva. Embora materialmente ela não tivesse nada, só 2 moedas. Os ricos com o mesmo pensamento. Tudo isso que eu acabei de narrar estava também no coração dos ricos. Aquela gratidão a Deus. Só que para o rico era muito fácil eles depositarem. Eram ricos. Mas aquela mulher seria a coisa mais difícil da vida dela. Ela estava, me desculpe eu usar essa expressão, mas é só para você entender melhor. Ela estava colocando a cabeça dela na forca. Era assim, ela estava depositando as 2 únicas moedas que ela tinha. Depois, ao sair do templo, ela não sabia nem o que é que ela iria comer. Vocês estão entendendo? Estão entendendo a situação daquela mulher? E aí que entra a admiração de Jesus. Ele como Deus e Senhor, Ele como o Rei do Universo, Ele fica extremamente admirado com a atitude daquela mulher. Não tinha nada, depositou o que tinha, ela deu tudo, ela se entregou a Deus. É como se ela dissesse: Senhor, estou dando agora as 2 últimas moedas e depois eu não sei o que vai acontecer comigo. Talvez até eu morra, mas a minha parte eu estou fazendo. Ele não quer ser de Deus? Se entregar totalmente a Deus? Dar a vida a Deus, entregar todo o ser. Por isso que Deus lá no Antigo Testamento, no livro do Deuteronômio, lá ele vai dizer: ouve Israel, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, com todo o ser, com toda a sua alma. Hoje nós ouvimos aí tantas pregações, né, de pessoas aí dessas seitas que existem, dizendo simplesmente que a nossa vida, nós temos que dar o dinheiro a Deus, porque Deus vai dar muito mais. Não, aquela mulher não estava dizendo que Deus iria devolver alguma coisa e ia dar. Ela simplesmente se entregou. Ela deu, ela fez a parte dela. Se Deus der, está tudo bem. Se Deus não der, também está tudo bem. O que importa é que eu sou de Deus, eu pertenço a Ele. Mas claro, lá no fundo, ela estaria dizendo também isso. Deus não iria deixá-la na mão. Mas ela não estava fazendo isso por interesse.
estava fazendo isso por amor. Aquela mulher, ela se expressou dando aquelas 2 moedas. Eu pergunto para você, mais do que você dar 2 moedas, o que é que está faltando para que você se entregue e seja inteiramente de Deus? Quais são as moedas que você precisa entregar e dar para Deus para você entrar numa situação de inteira dependência do Senhor? Lembremos lá aquela passagem do jovem rico. Senhor, o que eu devo fazer para ganhar a vida eterna? E aí Jesus disse, olha, é só você praticar os mandamentos e está tudo certo. Ele disse, eu já pratico. Aí Jesus olhou para ele e disse, falta-te apenas uma coisa. Aí ele disse, o quê? Aí pega toda a sua segurança, o dinheiro que você tem, tudo. Dá aos pobres, vende tudo que você tem e me siga. E ali diz que ele se entristeceu porque ele não queria entregar a segurança dele. Então ele foi embora. Porque nós precisamos entregar a nossa vida a Deus. As nossas seguranças, os nossos apegos. Vou abrir um parênteses. Eu não estou dizendo que agora você vai pegar todo o dinheiro que você tem e vai dar aí para você entrar numa situação de pobreza ou de calamidade pública, ou até mesmo você que não tem mais nada, aí você vai lá e dá tudo. Não é isso que eu estou dizendo. Fecha parênteses. O que eu quero dizer mesmo para você é a tua vida. A minha vida. Tudo que eu tenho deve ser de Deus, deve estar nas mãos de Deus. Tudo para Deus. E nessa pobreza que nós temos, porque na verdade nós somos pobres, até os ricos são pobres. Porque nós dependemos de Deus para tudo. Tudo nós dependemos de Deus. Então, nesta pobreza, nós devemos colocar e dar a nossa vida ao Senhor, para que Ele cuide. Então, é a mãe que dá o filho para Deus, entrega seus filhos para Deus. O pai que entrega seus filhos para Deus. É o pai o esposo que entrega a sua esposa para Deus. É a esposa que entrega o seu esposo para Deus. É nós, sacerdotes, que damos a nossa vida para Deus e entregamos os fiéis a Deus. Para que nós sejamos inteiramente dele. E isso depende de nós, porque nós já somos de Deus, nós pertencemos a Deus. Mas é preciso que nós digamos isso, é preciso que nós falemos, eu sou de Deus, eu pertenço a Deus, eu entrego todas as coisas da minha vida nas mãos do Senhor e me coloco nessa atitude de pobreza, para que Deus cuide inteiramente de mim. Para que nós nos coloquemos nessa atitude de dependência. Dependência do Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Quando aquela mulher, ela deposita aquelas moedas, as 2, ela estava dizendo, estou aqui, Senhor, na dependência. Eu dependo inteiramente de Ti. Mas nós só chegaremos ao entendimento de tudo isso se nós tivermos realmente um relacionamento, uma vida com Deus. E aí esse relacionamento, essa vida com Deus que se dá na vida de oração, aí nós vamos compreendendo o nosso nada. E aí nós vamos compreendendo que Deus é tudo.
E aí nós vamos compreendendo que sem Deus o que é que nós seremos? Nada. Do pó viestes, ao pó retornarás. É assim que nós somos. É assim que eu sou, é assim que você é. O que é que eu posso acrescentar à minha vida por mim mesmo? Nada. Eu não tenho como acrescentar à minha vida, nada. É Deus, é dependência de Deus, é entrega totalmente ao Senhor. Entregar o passado, o presente, o futuro, viver o presente na entrega totalmente ao Senhor, nesta dependência. Eis-me aqui, Senhor. Você tem feito isso? Em quem você tem se apoiado? Padre José Augusto, você tem se apoiado em quem ou em quê? O meu apoio, o meu sustentáculo é Deus. O teu apoio, o seu apoio é o Senhor, é Deus. Sem ti nós não somos nada, como aquela canção que muitas vezes nós cantamos. Sem ti nós não somos nada, e nós não somos nada mesmo. Então nos entreguemos. Coloquemos então a nossa vida inteira nas mãos daquele que ontem nós proclamamos como o Rei do Universo, o Senhor que virá para julgar os vivos e os mortos. Nos coloquemos diante dele, porque a vida dos santos foi assim. Os santos se entregaram e se colocaram inteiramente nas mãos de Deus. Eis aqui, Senhor, essas duas moedas. Elas são a minha segurança. Eu dependo delas para viver. Mas como as moedas não são o meu Deus, eu entrego, Senhor, esta moeda, essas duas moedas nas tuas mãos. Eu entrego, Senhor, esse pecado. Eu entrego a vaidade, o orgulho. Eu entrego, Senhor, a prepotência. Eu entrego tudo, coloco nas tuas mãos essas coisas que têm sido a segurança para mim. Eu coloco nas tuas mãos e te peço, Senhor, cuida de mim. Cuida de mim. Nós precisamos colocar a nossa vida inteiramente nas mãos do Senhor. Somos dependentes de Deus em tudo. E aí, quero concluir dizendo assim para você. E quando nós colocamos essas duas moedas, quando nós colocamos a nossa vida nas mãos de Deus, aí nós somos livres. Mas é livres de toda preocupação. Porque só faz isso quem interiormente compreende quem é Deus, compreende o que é essa dependência, e isso não tira a paz do coração, não tira. Porque não adianta depositar e depois ficar numa agitação interior, o que é que vai acontecer, o que vai ser de mim de agora em diante. Não, se entrega, tranquilidade, paz interior, porque nós sabemos em quem nós pusemos a nossa confiança. Você compreende? Então, qual é o seu apego? O que é que você está colocando como o seu Deusinho? Qual é a atitude sua diante dessa ou daquela situação? Você está se colocando nessa dependência
inteiramente de Deus, sabendo que Deus cuida de você? Você entende o que eu estou dizendo? Se você entende, parabéns. Então seja como aquela viúva que foi elogiada pelo Senhor, porque ela ofertou tudo quanto tinha para viver, que era a segurança dela. Ela colocou tudo nas mãos de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima.